Fala, turma, levantamos para vencer para mais um Clube 5am só para maluco aí, com o propósito de causar transformação, pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Bora para cima, que hoje é a melhor quarta-feira dessa semana e nós vamos botar para derreter, né? Vamos lá, galerinha chegando, e enquanto isso eu vou tomando meu pré-treino. A Letícia compra esses negócios. Tá valendo. Se ela compra, nós vamos tomar, porque senão vai ficar estragando. Ela compra tudo que tu imaginar. Suplemento, pré-treino, pós-treino, enfim. Mas não usa, não toma, não tem disciplina de tomar essas suplementações. Eu vou tomando. Tá lá às vezes o nome dela e eu tomando esses treinos. Bom dia, Regis. Bom dia, Gelson. Tudo certo, gente? Ontem eu me dei folga. Ontem eu senti... Eu levantei para treinar. Após do 5am eu ia fazer uma bike, mas eu senti que tinha que pegar folga. E eu tinha um treinador que me falava que o descanso também é treino, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim que o ócio também é um exercício. E acho que eu vou deixar as terças-feiras de folga, uma vez na semana. Então tem que treinar todo dia. Agora a gente começou com um trabalho personalizado lá para corredores e tal, com a patroa nas segundas e quintas de manhã. Então praticamente não vou ter folga nenhum dia de exercício, então vamos dar uma folguinha. Vamos lá. Vambora, que hoje nós vamos falar sobre sabedoria e riqueza. Tudo certo? Bom, tem bastante conteúdo e eu vou dar uma focada aqui para nós vencer e não passar muito tempo, que temos que ir treinar depois. Aí, Maico Cristiano, Diego do Amaral, nosso ultramaratonista aí, Med Carvalho, sejam bem-vindos. Eu tô com a roupa de sair já, a roupa de ir, né? Terminando aqui, vamos fazer 22,6 km, no meio vai ter uns 9 tiros com pace a 4,10, eu acho que é. Mais ou menos isso, de 1 km. Tem uns intervalinhos ali entre os tiros, 400 metros, mas é um pouquinho dolorido assim, mas vai bem. Estamos alinhados para isso. E também no pré-treino. Tava contando antes pra galera que tinha chegado mais cedo, coisa da Letícia. Vamos para cima, gente. Sabedoria e riqueza. Se você está lendo Provérbios, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Ontem nós pegamos Provérbios 4 para ler, estudar aqui. Falava sobre sabedoria. Tá fraca a minha conexão, tá fraca essa lasqueira. Tirei do Wi-Fi de novo, tô só no 4G. Tá melhor meu 4G do que o meu Wi-Fi. É às 5 da manhã, não tem ninguém conectado. Que lasqueira. Mas vai dar certo. Vamos lá, gente. Não desistam de mim, vai dar certo. Tá ok? Confirma aí que voltou. E daí eu vou dar start aqui. Só dá um ok, faz favor. Então, sabedoria e riqueza. Conhecimento é saber, né? Quando a gente tem muito, muito conhecimento, a gente sabe das coisas. Mas é diferente de sabedoria. Sabedoria é pôr esse conhecimento em prática. Quando você pega o conhecimento e consegue pôr em prática ele, essa é uma pessoa sábia. E o que gera riqueza não é o conhecimento, é a sabedoria. Certo? Então é um gatilho que tem que estar bem claro no nossa aula de hoje aqui. Conhecimento é tu saber as coisas, né? Tu adquire conhecimento. O entendimento das coisas. Sabedoria é pegar todo aquele conhecimento e pôr em prática. E conhecimento não te gera resultados. Sabedoria, sim. Conhecimento é de fora para dentro. Sabedoria é de dentro para fora. Beleza? Então, vamos lá. Tem um provérbio chinês que diz que aquele que sabe, mas não pratica, aquele que recebe as informações para dentro,
não joga para fora, não põe em prática esse conhecimento, continua sem saber. É o obeso cerebral, né? É a pessoa quando está acima do peso, o que acontece com ela? Ela acaba tendo muita energia acumulada, porque ela botou muita energia para dentro, em forma de comida. Claro que tem também disfunções ali de patológicas e tudo mais, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas botou muita energia para dentro e não está conseguindo traduzir essa energia em ação na mesma quantidade. E acaba acumulando energia, vai ganhando peso, vai ficando acima do peso, obeso e tudo mais. O obeso cerebral é a mesma coisa, ele bota muita informação para dentro, mas não põe em prática esse conhecimento. E ele fica assim, muito conhecimento, com a cabeça inchada de tanta coisa, mas não consegue gerenciar isso, não consegue traduzir isso em prática, em resultados. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que sabem muito de muita coisa. Às vezes eu tô pedalando e tô com um amigo meu, lá tem um amigo meu específico, assim, cara, do que tu conversar com ele sabe. Ele tem a minha idade, continua sendo funcionário de uma empresa lá, a vida toda. E ele sabe muito, cara, ele podia, sabe, ele sabe mais do que eu sobre tudo. Só que ele não consegue pôr em prática, ele não consegue empreender, ele não consegue realmente gerar uma riqueza com aquilo ali. E nada ser funcionário a vida toda de uma empresa. Só que quando a gente traduz isso em resultados, a gente vai ver assim, cara, o maluco lá é uma boca aberta, sabe bem menos, mas está com sabedoria fazendo isso acontecer, botando isso em prática. E aquele menos que ele sabe gera mais retorno, mais resultado, mais riqueza do que o outro que sabe muito e isso não traduz em resultado factível, assim. Estudante profissional, também tem um estudante profissional de faculdade federal, né? Esse também. Aperta, eu quero fazer um teste, vocês me ajudam, tá? Aperta o botão de curtir aí e quero fazer o teste se essa live entrega para mais pessoas, assim. Tem uns gatilhozinhos na rede social que ajuda, tá? Aperta aí, faz favor, o botão de curtir, que daí vamos ver se isso ajuda. E toda vez que vocês comentam também ajuda, tá? Então vai interagindo, que eu vou interagindo aqui para funcionar melhor, beleza? Fica uma aula mais funcional aqui. Então vamos lá. Não sei se você já fez essa experiência. E a pessoa disse, mas eu vi como é que se faz. Viu aonde? No YouTube? Não vi no YouTube. Tu pega uma receita no YouTube para fazer em casa. E tu faz aquela expectativa versus realidade, na verdade. Cara, não funciona. Não, eu vi que se eu fazer dessa forma, essa operação aqui, viu no YouTube, né? Cara, na prática, daí tu vai pra prática, mas não fica igual, cara. Por que não fica igual? Se o produto é o mesmo, a receita é a mesma. Em obra tem muito isso, né? Eu vi lá o videozinho, um videozinho curto, né? Bem resumido, assim. E é só fazer assim que vai dar certo. Tem um fator ali que não está traduzido no YouTube. Experiência. Quantidade de horas de voo, né? Quantidade de horas de prática. Então tu vai pegar a mesma receita que a pessoa fez lá a vida toda, que é a receita da avó dela, e tu vai olhar e vai tentar fazer igual. Não vai ficar igual. Tu vai ter que ficar praticando, fazendo os ajustes. Às vezes é um detalhe na prática ali que muda o resultado da receita. Então, por isso que só o saber por si só não te gera resultado. Tu tem que ir para a prática. Daí entra o TCC, né? Teoria, que é o que tu sabe. Não, TPC, desculpa. Teoria, que é o que tu sabe, tu aprendeu. Prática é quando tu, cara, vou testar isso aqui. Daí tu vê que não é bem assim. E daí vem a constância, que é a quantidade repetitiva daquela prática. Eu fui professor de educação física, então eu me lembro quando eu ia dar aula para algumas turmas, seja aula de personal que eu trabalhei, academia, ou eu no estágio eu fiz aula para a escola, mas nunca trabalhei dentro de escola, mas trabalhei com projetos esportivos e tal. E eu me lembro das minhas primeiras aulas, assim, na época não tinha
Em 2005 não tinha acesso, eu acho que nós não tínhamos aqui acesso ao YouTube, essas coisas, né? Nós tínhamos que procurar em livros, escrever as aulas e tal. E era muito difícil, muito diferente. Só que de tanto eu fui praticando que eu fiquei uma pessoa profissional nisso. E eu comecei em 2005 dar aula. E trabalhei por 19 anos, cara. Até final de 2024 eu dei minha última aula de personal pro seu Marlin. Não porque eu precisasse, mas é porque eu queria estar do lado dele nos últimos anos ali para ele continuar aprendendo com ele e tal. Foi muito especial, assim. Então, nos últimos 4 anos, 5 anos, acho que eu dei aula só para ele também. Mas enfim, não tinha outros clientes, né? Ou outras demandas, nos últimos 3 anos. Mas de tanto praticar, cara, não precisava mais ficar aprendendo. A prática me gerava novas experiências, que me gerava novos aprendizados, eu ajustava e fazia do meu jeito. E construía a minha própria rede de informação. E assim se traduz nos nossos negócios, né, no nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer. Então, tu vai casar, tu pode ler todos os livros de casamento, fazer todos os cursos, só vai aprender na prática, cara. Ajuda muito. Eu já fiz curso de casamento, curso de treinamento de criação de filhos, já li muitos livros nesse assunto. Hoje escrevemos livros sobre isso. Mas o que validou tudo isso? A prática, a constância, tá? Para ir ajustando e aprendendo. Vamos lá. Apenas aquilo que você transforma em experiência se traduz em um verdadeiro aprendizado a ser reproduzido. Então, tu tem que testar, tá? Tem aquela história, né? Não sei se essa história é real. Um funcionário que fez uma bobagem numa multinacional e deu uns comandos internos lá e perdeu 10 milhões numa operação. Deu um prejuízo de 10 milhões numa operação. Então, quando aquilo ali se consolida, né, e vê que não tem mais como reverter aquilo ali, o diretor da empresa lá, o CEO, o sócio proprietário, chama lá esse funcionário. Cara, vem cá, nós vamos ter uma reunião. E esse cara vai assim, perdi meu emprego, causei um prejuízo de 10 milhões para essa empresa. Chega lá e o diretor diz assim, me diz o que aconteceu. Daí ele conta o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Daí ele explica por que aconteceu. E o que a gente faz para isso não acontecer de novo? E ele explica como é que deveria fazer, porque ele tinha entendido o que ele tinha feito de errado e tal e tal. Ele disse, muito bem, pode voltar para trabalhar. E o cara falou, tá, mas tu não vai me demitir? Eu causei um prejuízo de 10 milhões nessa empresa. Ele disse, não, cara, eu vejo que tu realmente aprendeu essa experiência. Me custou 10 milhões esse curso que eu te dei. Mas se eu te demitir, eu vou contratar outro que não vai estar treinado. E vai ter a possibilidade de fazer isso aí de novo. Então, vá e não erres mais. Conhece essa frase? Jesus estava diante de uma multidão, queria apedrejar uma mulher que tinha sido pega em adultério, e a lei, né, recomendava, direcionava que essa mulher fosse apedrejada. Por que ela deveria ser apedrejada? Para que todos ao redor aprendessem a não praticar aquilo ali. E Jesus interroga e diz, então quem não tem pecado pode meter bala, toca-lhe pedra. E a pessoa vai largando as pedras do mais velho para o mais novo e vão embora. E Jesus olha para ela e diz assim, esse povo aí não te acusou e eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Por que não precisou o castigo no primeiro caso e por que não precisou o castigo no segundo caso agora dessa história bíblica, né? Porque no primeiro caso o funcionário tinha aprendido na prática como não fazer. E com toda essa experiência, o peso dessa experiência, ele nunca mais iria errar. Essa mulher pega em adultério também aprendeu na prática o que não fazer. E ela aprendeu na prática sobre o poder do perdão. Ela acabara de ser perdoada. As pessoas ao redor tinham aprendido na prática sobre a importância de perdoar. E Jesus, tá todo mundo liberado, tudo certo. Todo mundo aprendeu aqui, na prática. Porque não adianta às vezes tu só ensinar, dar discursos religiosos, né? Ou empresariais, palestras. Cara, tu vai ter que ir para a prática. E na prática
vai dar problema. Vai dar problema. Por isso que não crie expectativas, né? Se prepare para o pior e colha o melhor. Basicamente isso. Porque senão você vai se frustrar demais, né? Vai ter problema. A gente tem uma frase aqui que é errar em tudo menos na mesma coisa. Então erramos, o que aconteceu? Identifica a origem do problema, se resolve o problema e esse problema vai para um checklist que a gente tem aqui de obra. Não pode acontecer de novo. Então geralmente a gente encontra algum problema de obra que ainda não aconteceu, porque dificilmente a gente encontra o mesmo problema de obra. A gente trabalha muito forte para que isso não aconteça novamente, tá? Que isso é sabedoria, né? Sabedoria não é errar, cara. Porque quem não erra, quem tem conhecimento não erra. Mas quando ele vai botar em prática, ele vai ver que não é tão simples assim. Ele vai ter que ter constância para realmente desenvolver um nível de sabedoria superior. Beleza? Por exemplo, eu nunca perdi uma partida de beach tênis. Vocês acreditam? Por que eu nunca perdi uma partida de beach tênis? Escreve aí, me ajuda a me interagir. Por que eu nunca perdi uma partida de beach tênis? O que vocês acham? Eu nunca perdi uma partida de beach tênis porque eu nunca joguei. Tá tudo certo? Eu nunca joguei. Então eu posso dizer que eu nunca perdi uma partida de beach tênis porque eu nunca me expus, né? O Diegão acertou. Isso aí, eu nunca joguei, cara. Nunca joguei. O Mike também. Então não adianta só saber. Eu nunca errei nisso. Tá, mas tu já testou isso, né? Vai pra prática. Por isso que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Porque tu chega e vê os defeitos de qualquer obra. É mais obra, né? A galera que lida com obra, isso, a maioria aqui conhece obra. Cara, todo mundo vai chegar na minha obra, eu gosto de visitar a obra dos outros. Eu acho os defeitos, é muito legal. Que na minha também tem. Né? Na minha tem, isso aqui dá pra fazer melhor, isso aqui eu acho que dá pra ajustar, isso aqui... Agora a gente está na guerra contra os canteiros de obra, fizemos uma reunião, vai ter multa, a gente aplicou a nossa receita aqui para dar certo. Porque sempre vai ter o que melhorar. E enquanto você não praticar, cara, tá tudo perfeito até você praticar. Daí você vai ver. Porque sabedoria não é saber. Sabedoria é pôr tudo isso em prática. E essa é a maior dificuldade hoje das pessoas empreenderem. Nosso assunto é empreendedorismo. Porque elas aprendem tudo na teoria, mas na prática se frustram. Fazem só o cenário ideal, né? O cenário ideal é que eu vou abrir uma empresa, uma loja, os clientes vão vir automaticamente, eles vão comprar, eu já vou ter o lucro e já vou vender cada vez mais e o funcionário não vai faltar e eu vou contratar gente boa. E assim vai. Todo prospecto de como as coisas devem andar, a pessoa cria. Quando vai para a prática, é totalmente diferente. Precisa de experiência. Aí tu vê por que uma construtora na mesma cidade ou na mesma região dá certo e a outra não dá. Tem a ver com essa prática, né, a expertise de pegar, entender o mercado, aplicar as negociações da forma correta, se desenvolver. E isso acontece do zero? Claro que não. Vai ter que ir praticando e ajustando. É aquela célebre frase: a melancia se ajusta no andar das carroças. O problema é quando essas melancias não se ajustam, quando a pessoa não entende esses processos. E daí não entende que tem que passar por esses processos. Sei lá quantas casas eu já entreguei no 0-0, no prejuízo. É isso aí, nunca reclamei para cliente nenhum, nunca cheguei ao tem que me pagar mais agora que eu estou no prejuízo aqui. Nunca entreguei fora de prazo, sempre focado. Nossa, mas se ralamos, cara. Se ralamos, arrumando dinheiro para injetar na empresa, para manter ela andando, porque aquelas obras não tinham tido a saúde necessária. E é isso aí. E escalando, treinando gente, e aquela equipe já não funcionava, deu errado, tem que trocar, tira fora, vem com outro. Tudo isso é custo de aprendizagem. Quando a gente olha assim, quando eu olho uma situação, uma obra que não saiu como deveria, no sentido de rentabilidade, eu olho assim, quanto me custou esse aprendizado? Vamos rever o que está acontecendo aqui. E é treino, né? É cursinho caro. Quando os caras vêm treinar aqui comigo, é bem mais barato, é ou não é, Maico? Quando vem treinar aqui comigo é bem mais barato, porque já vai pegar tudo isso funcionando e mesmo assim vai ter que ir para a prática e vai ter que
entender na prática. Quando eu falava, Maico, não faça casa de 40 e poucos metros. Não, mas eu precifiquei bem, que tal, não sei o quê, parará, parará. Pergunta se alguma deu lucro. Lucro de verdade, assim. Deu ali, ele me falou, acho que é 3 mil reais deu de lucro no final da operação. Imagina. Tu trabalhar 5 meses e ganhar 3 mil reais. Não tem lógica. E não é só ele, eu também passei por essas broncas aí. E entendemos que não existe casa hoje menos de 60 metros. Né? Menos que isso, qualquer um que está trabalhando aí está no prejuízo e não sabe. Não sabe. Outro caso, professor de administração, professor de faculdade na Universidade de Administração. Ele aprendeu tudo sobre fazer gestão de empresa. Só um único detalhe. Ele nunca foi um gestor de uma empresa. Ele estudou graduação, ele estudou pós-graduação, ele estudou mestrado, ele estava no doutorado, tem todas as teses. E aí tu pergunta, cara, qual é o nome da tua empresa? Não tenho empresa, nunca tive empresa, mas eu sei ensinar. E bem perfeito, ele sabe ensinar. Só que o resultado dele é limitado a um salário, porque se o aluno dele aprender de verdade e for para a prática e ajustar a realidade da prática e buscar outros conhecimentos práticos e ir lá aprender com quem tem empresa, em um curso de um fim de semana, 2 dias, uma imersão com quem tem uma empresa, daquela que a pessoa está colocando ali, ele vai saber muito mais do que 5 anos de faculdade, muito mais. Tem aulas que eu dou aqui que eu digo assim, isso aqui tu não vai encontrar em faculdade nenhuma de arquitetura, de engenharia, e eu não sou arquiteto nem engenheiro. Nem estudei esses negócios. Só que eu vivo isso todo dia. Eu sei como é que funciona. Por isso que eu sei quando eu disse, mas não faz casa de 40 e poucos metros, cara. Não faz. Começa já, então, quer começar, começa de 55, 50, 55 no mínimo. Busca precificar bem. Esses 10 metros aí de diferença vai ser o teu lucro. Senão tu vai apanhar. Eu sei, cara. Nós já fizemos isso. A gente não fez de 40, eu acho que a primeira obra que a gente fez foi 47, a gente fez para vender. Ali não deu prejuízo. Depois a gente fez casas, acho 49, alguma coisa assim, é prejuízo. Depois a gente começou a limitar ali a 55, dificuldade. Hoje mínimo 60 e bem precificado. Senão, e olha assim, não faço questão de fazer. Não faço questão. Ano que vem provavelmente nós vamos subir aí para 70 metros, porque não faz sentido. Faz sentido eu ficar 5, 6 meses numa casa para levantar uma margem que... Claro que eu tenho que ter lá 30 obras no ano dessas aí para render, mas é muita energia gasta. Hoje uma obra minha vale por 10 dessas. 10 obras de 55 metros, 50, 55 metros. Eu tenho uma obra que vale por 10. E essa obra não é de 500 metros. Essa obra é de 200 e poucos metros. Só que ela sobe o padrão de qualidade, de investimento. Qualidade a gente mantém em todos, mas sobe o padrão de investimento se me sobra, e eu tenho margens em outras operações que eu mesmo não preciso botar tanta energia, né? Então, por exemplo, eu tenho uma margem lá na gestão de esquadrias que às vezes dá a margem de 2, 3 casas, de 2 casas populares aí, só para fazer a gestão de esquadrias. A gente não bota a mão em nada. Então, assim, tem coisas que é diferente, cara. Então, a gente tem entendido esse mercado. Claro que tu precisa ganhar experiência. E estamos caminhando para uma direção que a gente viu, cara, é para cá que a gente vai indo. A gente tem subido nosso ticket médio de clientes, porque, não faz sentido eu querer vender um monte de casa que vai me consumir muita energia, aumentar a despesa e tal. Continuamos fazendo 60 metros para cima, sim, com bastante entrega, né? Só que mesmo assim esse meu cliente já é um cliente um pouquinho mais premium, sair daquele nicho assim mais popularzão, assim, que se precisar subir 2 mil reais no orçamento não fecha. Então o nosso cliente hoje está um pouquinho mais selecionado de entrada, né? Depois está ali já o cliente médio padrão bastante e alguma inserção. Hoje inclusive eu tenho uma reunião, acho que é a última reunião que eu vou ter, está em 1.300.000 e pouco o orçamento desse cliente. Já fizemos 3, já está tudo certo, já está tudo alinhado, precificação, financiamento, já está tudo prontinho, só a última reunião para definir os últimos detalhes e liberar para assinatura de contrato, provavelmente esse mês assina, né? Talvez semana que vem já até assina.
Tá bem alinhado mesmo. Então, assim, cara, é diferente. Claro que tu não vai ter a mesma quantidade de clientes nesse perfil, né? É outro nicho. Mas tu vai modelando o teu negócio, porque tu vai tendo a experiência. Tu vai entendendo, cara, eu vou construir essa imagem, vou direcionando para esse perfil, vou aplicando minha energia aqui. E a gente vai entendendo esses processos. Tá? E outro lance, todo o meu ecossistema ao redor ganha. Eu conversei isso com meus prestadores de serviço, sábado a gente teve treinamento. Eu falei para eles assim que a M2 tem avançado no perfil de cliente diferente. Está subindo o ticket. Porque se eu faço uma casa de 60 metros com o cara da alvenaria, tá? E faço uma casa de 90 metros com o cara da alvenaria, o tempo de execução é muito semelhante. Muda muito pouco. Só que o ganho dele é bem maior. O nosso também. Porque a gente gera um volume e que nos proporciona assim, ser mais rápidos, o custo fica balanceado ali proporcionalmente muito bom. Por exemplo, o Regis aqui, que é azulejista, imagina ele botar um revestimento numa casa de 50 metros. É o tempo praticamente o mesmo de botar numa casa de 70 metros. Por que isso? Porque os cômodos são os mesmos. Banheiro é o mesmo, lavanderia é o mesmo, cozinha é o mesmo, onde vai boa parte dos revestimentos. Só que ele vai colocar mais piso. E piso, onde não tem recorte, que os cômodos são maiores, né? Mesmo que eu digo nas quantidades, né? De 50 para 70. Às vezes muda um quarto a mais, alguma coisinha assim. Mas é piso, né? Mas nessa casa de 50 para 70, os vãos são maiores. E daí tu não precisa fazer... Os recortes, digamos, são os mesmos. A quantidade que o Regis vai colocar mais as peças inteiras, que ele ganha produção, ele vai ganhar volume, rapidez e volume na negociação, porque ele trabalha por metro quadrado. Eu também tenho a minha precificação ali por metro quadrado como base, e depois a gente vai fazendo os ajustes conforme o projeto. Mas o meu construtor lá da alvenaria trabalha quase a mesma coisa, um pouco mais, mas tem uma proporção maior de ganho. O cara da pintura, enfim, o cara da elétrica. Então, tudo isso favorece todo um ecossistema que fica mais satisfeito de trabalhar para mim. E a M2 também gera mais saúde, né, de rentabilidade. Então, tem casa de 150 metros, 200 metros, 230 metros a gente está executando casa aí agora. Então, realmente é muito mais favorável. Né? Tu pega vãos livres de 40 metros. Né? Sala e cozinha integrada de 60 metros nessas casas. Tudo é mais proveitoso. Tá? Claro que tu tem que ter uma mão de obra mais especializada, focada nisso, em qualidade, porque também tu conhece, ganha volume, mas são peças de porcelanatos mais caros, vamos cuidar para não quebrar, coisas assim, né? Nesse sentido, um cuidado, um zelo maior pela obra, que a gente tem olhado para esse padrão, estamos treinando nossos prestadores de serviço para seguir esse padrão lá, mesmo na Minha Casa Minha Vida, tá? Então, isso é sabedoria colocada, que é a prática do conhecimento, e tu melhora os teus resultados, beleza? Eu vou dar sequência disso amanhã, tá, gente? Na verdade, a gente vai falar, eu acho, o resto da semana sobre sabedoria, amanhã e sexta, que é a fonte geradora de riqueza. Não basta só ter conhecimento, tá? Já deu meia hora de live aqui, se deixar, a gente vai falar uma hora aqui, bem mais, na verdade, que uma hora. Mas vamos parar por aqui, que eu quero ir treinar. O Diego, acho que também tá na estrada, Diego, tá correndo? Tá não, né? Tá saindo. E vamos embora. Amanhã eu dou uma sequência a partir daqui. Então, só para encerrar, voltando a dizer, eu não sou um especialista. Eu não sou um estudado da área. Mas eu sento com qualquer arquiteto, com qualquer engenheiro, e digo assim, eu não preciso saber fazer a casa. Eu contrato quem sabe. Agora eu quero ver tu, como um arquiteto, fazer a gestão de um negócio, de fazer casa. Tem arquitetos que são excelentes gestores, entenderam o jogo e saíram de fazer projetos e aprenderam a fazer casas. É diferente fazer um projeto do que fazer casa. Mesma coisa engenheiros. Eu estou fazendo a casa para um engenheiro, inclusive, uma casa de alto padrão. E ele é engenheiro da Caixa, ele é engenheiro aqui da Prefeitura de Sapiranga, mas ele não sabe fazer casas.
Então, quando tu aprende o jogo da prática, não só da teoria. O que é a teoria? Fazer projeto, conferir projeto, fazer checklist, planilhas, tudo isso é teoria. Burocracias, top. Quem faz isso? A Letícia. Excelente nisso. Mas o valor está na prática empregada do resultado entregue lá para o cliente, que é a casa. O cliente não quer um projeto. O cliente não quer comprar um terreno. Ele quer um lar para morar. Então, estou dando o meu exemplo aqui e vocês traduzam na realidade de vocês aí. O que o cliente de vocês quer? Ele não quer um revestimento lá colocado. Ele quer um bom acabamento, onde ele vai se encantar com aquela colocação. Uma limpeza de obra, assim, cara, que legal, olha que trabalho bacana, eu venho visitar minha obra, tá bonito, olha esses revestimentos. Ele quer se encantar com o processo. Se encantar com o processo. Eu estou estudando um livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes. Independente do que tu faça, tu precisa encantar o teu cliente. E eu vou falar sobre a obra de novo. Tu pode fazer o mesmo projeto, uma obra toda bagunçada, e uma obra bem cuidada, organizada, limpa, e a obra do final vai ser a mesma, né? A mesma, idêntica. O resultado vai ser o mesmo, é a mesma casa, depois vem os caminhão limpo e tal, e é tudo certo. Agora, a experiência que o cliente da obra bagunçada tem, de chegar a ter que desviar das tábuas, cuidar para não pisar num prego, né? Quando não tem uma experiência ruim ainda de pisar num prego. Entrar dentro da casa dele, tá na fase do acabamento e tá sujo. Sabe o que é sujeira dentro da casa? Resto de sujeira, assim, ó. Eu já vi dentro das nossas obras, tô falando porque eu tô ouvindo nas nossas obras isso. Tu entrar dentro da casa, o revestimento colocado, o pessoal tá ali na pintura e o piso sujo, cara, cheio de... Parece que é resto de obra, assim. Eu não acredito, cara, que ninguém passa uma vassoura nesse negócio. E eu fico pensando na experiência do cliente, né? Agora, no outro lado, o cliente vai acompanhar a obra dele e está sempre organizado. Tem a bagunça, mas está organizada. Entra dentro daquela casa, e eu falo que é fazer o contrapiso antes, né? De dar sequência na alvenaria, porque ele consegue caminhar dentro dessa futura casa já com uma experiência mais limpa, mais organizada, do que aquele barro lá do barro, da terra vermelha que choveu na sexta e ele foi no sábado lá, aquele barrão. Depois de semi-pronta lá, vendo as coisas organizadas, bonitas, limpas, o canteiro de obra organizado, que o Mike está de parabéns com isso. Então, assim, são experiências. Que vai ir lá um amigo dele, vai ir um parente dele, vai olhar, cara, que empresa diferenciada. Aí olha pro lado, uma zoeira, a casa do lado, de outra empresa, digamos, né? Cara, isso se chama experiência, isso encanta e isso vende. Né? Então, dependendo do teu serviço aí, é possível encantar os clientes. Tá? E eu sou cliente de alguns de vocês aí. Né? Então, encantem a M2. A M2 é um excelente cliente. Falei o Diego estava aqui nossa reunião de fornecedores. E eu falei assim, se eu ainda não sou, eu vou ser o teu principal cliente. Porque para alguns fornecedores, a maioria deles, eu já sou o principal cliente da carteira deles, do nosso volume de negócios aqui. Então, nos trate bem. Cuide de nós. Porque nós queremos tratar vocês bem. Nós queremos cuidar de vocês. Então, traduzindo agora assim, nos encante. Nós vamos ter longevidade de negócios aí. Porque o problema é prestador de serviço ou fornecedor que estão focados só naquele brick, né? Só naquela venda, só naquele negócio. E esquece, cara, que eu tenho estou usando a palavra forte, na eternidade de negócio, né? Não é essa palavra, mas assim, nós temos longo prazos de negócio. Então, às vezes, tem alguém que presta um serviço para nós, ele não se presta, não é o problema que fez alguma coisa errada e talvez não ficou bem feito, tudo certo, cara, faz parte, tá tudo, isso aí não é o nosso problema, é um material que veio errado, cara, não é o nosso problema. O que é um grande problema? Eu chamei a pessoa, ela não foi lá resolver, me enrolou, beleza, nós pagamos para outro resolver, não tem problema, mas nunca mais oferece nada mais para nós. Deixou de ter longo prazo de negócio, mas longuíssimos prazos de negócio, muito volume de negócio, porque não quis sofrer o pênalti naquela obra. É igual eu pegar um cliente meu que deu algum BO e eu deixasse enrolar ele e não resolver.
talvez ali eu não vou ter aquele prejuízo porque eu não fui lá resolver. Mas o que esse cara vai falar mal de mim, vai deixar de me indicar, e quem sabe vai até me processar. E o custo vai vir atrás. Tá? Então, sejam sábios, encante seus clientes, dê suporte. Nós temos uma empresa aqui que nos fornece há 5 anos esquadria em madeira. É a nossa esquadria de entrada, mas é top. É a primeira linha da nossa esquadria de entrada. Zero problema até hoje. Porque assim, todo o problema que teve, eles foram lá e resolveram. O que é o problema que teve? Algum ajuste de esquadria, que é a madeira, trabalho. Rapidamente eles iam lá e faziam o ajuste, fazem. E às vezes infiltração de chuva muito forte da frente oeste, infiltrar ali. Então a gente já alinhou com eles sobre, mudamos o processo de vedação e tal, então raramente isso acontece. Né? Aconteceu agora recentemente porque ele estava com um instalador diferente e os caras não estavam fazendo o processo certo. Daí o que ele fez? Foi lá, tirou a esquadria, vedou tudo de novo no processo certo, colocou, zero, acabou o problema. É isso aí. Isso aí. Não vou deixar de comprar do cara porque deu problema lá. Cara, o cliente me ligou, coisa assim. Não, meu, bom, a gente já sabe, porque é nítido, assim. Até ele abriu, essa última esquadria a gente abriu e disse, cara, realmente o cara que estava fazendo lá não entendeu que tem que ser feito dessa tal forma. Às vezes quer fazer mais rápido e tudo mais, né? Então, deu retrabalho, né? Infelizmente é isso aí. Mas foi lá e resolveu. Certo, gente? Olha, ó. E aí eu falei que ia encerrar, já tô com 7 minutos a mais. Papai, tu és um pai bom, sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti, que peço que abençoe essa galera aí, com muita sabedoria, que nós não venhamos ficar travados na operação, a gente pegue todo o nosso conhecimento, bota em prática, e vamos gerando aprendizado aí, perene, aprendizado a longo prazo, e realmente encantando nossos clientes e gerando resultados, gerando riqueza para nós e ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Nos vemos amanhã.